Disseram a Ana Silva que o trabalho era simples. Traduzir os documentos, manter a boca fechada e sob nenhuma circunstância, fazer perguntas para as quais não era paga para responder. Disseram-lhe que a remuneração apagaria 18 meses de dívida médica do irmão num único depósito. O que não lhe disseram foi o porquê de os últimos 3 intérpretes terem desistido em 48 horas. O que não lhe disseram foi que o homem com quem trabalharia não conduzia negócios apenas em 3 línguas. Conduzia guerra em todas elas. Ela descobriu o nome dele da mesma forma que todos em Lisboa descobriam coisas que não deviam saber, através do silêncio que o seguia. Casimir Voss. O nome não significava nada no papel. Nenhum registro público, nenhum perfil no LinkedIn, nenhuma menção em qualquer processo judicial para o qual ela já tivesse traduzido para o Tribunal Distrital. Mas a estagiária de direito que lhe sussurrou a oportunidade de contrato privado na sala de descanso do centro de dia ficou pálida no momento em que Ana repetiu o nome. Não o diga em voz alta, disse a mulher. Apenas aceite a reunião ou não, mas não o diga em voz alta. Ana aceitou a reunião. Tinha 28 anos, falava polaco, russo e espanhol fluentemente, e via o seu irmão mais novo, Mateu, a deteriorar-se numa unidade de cuidados de longa duração em Alfama, que cheirava a comida de cantina cozida e resignação silenciosa. Mateu tinha 19 anos quando o acidente lhe tirou a função da medula espinhal. Estava numa lista de espera para um ensaio experimental de regeneração nervosa desde então, mas as listas de espera não se importavam com o desespero. E a instituição que dirigia o ensaio cobrava 90 mil euros antecipadamente a pacientes sem seguro qualificado. Ana já tinha vendido o carro. Já tinha pedido emprestado o seu plano de reforma. Já estava a afogar-se, e a água continuava a subir. Por isso, quando um carro com vidros escuros chegou à esquina da Avenida da Liberdade com a Rua Augusta, às 7h da manhã em ponto, Ana entrou. O motorista não falou. O interior cheirava a couro e a algo que lhe lembrou um campo de tiro, metal frio e óleo de arma, e o particular cheiro cortante da precisão. Conduziram para norte, depois para oeste, e depois para norte novamente, deixando a malha da cidade para trás e entrando no tipo de bairro onde as casas ficavam bem recuadas da estrada. E os portões não tinham interfones, porque as pessoas lá dentro não estavam habituadas a receber convidados não convidados. O complexo, e era um complexo, ela entendeu isso imediatamente, ficava atrás de 3,6 metros de cerca de aço escovado. Câmaras de segurança seguiram o carro enquanto eles se aproximavam. O portão abriu-se sem que ninguém pressionasse nada. Lá dentro, ela foi escoltada para uma sala que era meio biblioteca, meio sala de reuniões, forrada com estantes que continham livros reais, não lombadas decorativas, e cheirava a papel velho e cedro. Um homem esperava. Ele não era Casimir Voss. Era esguio, uns 50 e poucos anos, com a expressão de alguém que passou décadas a ser a segunda pessoa mais assustadora em todas as salas. Senhor Harik, disse ele, que ela entendeu ser o seu próprio nome. É a intérprete. Ana Silva confirmou ela, intérprete judicial certificada, 7 anos. Polaco, russo, espanhol e mandarim conversacional. Sabemos. Acordo de confidencialidade. Acordo de confidencialidade. Linguagem padrão, aplicação não padrão. Quero ser clara sobre isso. Ana abriu a pasta, leu o NDA, leu-o novamente, assinou-o. O Sr. Voss tem 2 reuniões esta semana que requerem interpretação, disse Harik. Delegação polaca na quinta-feira, homólogos russos no sábado. Ele requer tradução precisa, sem adornos. Não resumo, não interpretação no sentido editorial. Cada palavra é exatamente como falada. Isso é padrão. O que não é padrão, disse Harik, fechando a caneta, é o próprio Sr. Voss. Ele tem regras. Você vai segui-las. 1. Você não inicia conversa com ele. Você fala quando lhe falarem ou quando a sua função profissional o exigir. 2. Você não faz contato visual durante negociações ativas. Ele acha isso distrativo. 3. Você não se demora em nenhuma sala após a conclusão da sua função. Você traduz. Você sai. Estamos claros? Ana olhou para o NDA, depois para o valor da compensação numa folha separada que Harik tinha enfiado na pasta sem comentários. 110 mil euros. 6 semanas de trabalho.
Claríssimos, disse ela. Harik levantou-se. Bom, o Sr. Voss perdeu a sua reunião de preparação de quinta-feira porque a sua intérprete anterior apresentou a sua demissão por mensagem de texto às 4 da manhã. Você terá que rever os documentos de briefing esta noite. Um carro a irá buscar às 6h. O que aconteceu à intérprete anterior? Harik olhou para ela da forma como as pessoas olham para crianças que fazem perguntas que os adultos decidiram não responder. Ela achou a posição inadequada. Ana conduziu para casa, pediu emprestado o carro do vizinho para ir para casa e sentou-se à mesa da cozinha com os documentos de briefing até às 2 da manhã, comparando terminologia, marcando frases jurídicas técnicas a vermelho, linguagem de tratados econômicos a azul. Ela era minuciosa porque era sempre minuciosa. Era sempre minuciosa porque era a única arma que ela alguma vez teve. Dormiu 4 horas, não sonhou. A casa principal, quando finalmente a viu à luz do dia, era o equivalente arquitetônico de uma ameaça controlada. Tudo betão e vidro e ângulos aguçados em balanço sobre uma falésia com vista para o rio. Bonito como uma lâmina é bonita. Você apreciava o design ao mesmo tempo que compreendia o seu propósito. Harik encontrou-a na entrada e acompanhou-a pela ala de trabalho sem comentários, passando por salas cheias de pessoas que pareciam analistas e assistentes e que não olharam para cima quando ela passou. Você esperará na antecâmara durante quaisquer pausas, disse Harik. Água e café são fornecidos. Você não explora, você não vagueia, eu entendo. Mais uma coisa, ele parou à porta de uma grande sala de conferências. Ele está de mau humor hoje, não reaja a isso. Ela quase perguntou o que isso significava, depois a porta abriu-se. Casimir Voss estava à janela de costas para a sala, a olhar para o rio. Era mais alto do que ela imaginara, o que era irracional. Ela não o tinha imaginado de todo. Cabelo escuro a ficar prateado nas têmporas, um fato que tinha sido feito especificamente para o seu porte, e uma quietude nele que parecia menos calma e mais a pausa antes de algo acontecer. Quando ele se virou, Ana manteve o rosto neutro como tinha sido treinada em tribunais, porque o rosto dele era o tipo de rosto que esperava uma reação e estava claramente preparado para usar o que quer que obtivesse. Senhora Silva, disse ele. O seu sotaque era um europeu oriental fraco, pensou ela, suavizado por décadas de inglês americano sobreposto a ele. Senhor Voss. Ela não estendeu a mão, ele não se moveu na direção dela. Você revisou os documentos de briefing? Sim, todos eles, incluindo os anexos. Ela tirou a sua pasta de debaixo do braço e pousou a cópia anotada na mesa de conferências. Marquei 3 frases nos documentos polacos que têm interpretações econômicas e legais duplas. Se preferir uma a outra, preciso de saber antes da reunião, não durante. Ele caminhou até a mesa, pegou na cópia dela, olhou para as anotações, não disse nada por um momento que pareceu mais longo do que foi. Anexo 3, disse ele, página 9. A frase sublinhada pode significar tanto acordo de licenciamento exclusivo como cláusula de exclusão territorial, dependendo do contexto. No direito comercial polaco, a distinção importa significativamente. Exclusão territorial, disse ele, pousando a pasta. Sempre. Vou anotar. Ele estudou-a por um momento, não da forma como os homens por vezes a estudavam. Ela era hábil a identificar isso e a neutralizá-lo antes que metastizasse em algo que ela teria de gerir. Isto era diferente. Era a forma como ela estudava documentos, procurando inconsistências, procurando o que não correspondia. A última intérprete, disse ele, chorou durante a reunião de quinta-feira. Ana não disse nada. A anterior começou a gravar no telemóvel. Despegou numa caneta da mesa e voltou a pousá-la, um gesto que parecia automático em vez de significativo. Disseram-me que você tem um irmão. A expressão de Ana não mudou. Disseram-me que esta posição exigia interpretação, não confidências pessoais. Algo moveu-se nos olhos dele, não calor exatamente, mas algo adjacente ao interesse. Requer descrição. Preciso de saber o que motiva as pessoas à minha volta. Mateu tem uma lesão na medula espinhal, disse ela, porque o NDA presumivelmente significava que eles já sabiam, e fingir o contrário só a faria parecer ingênua. Ele tem 24 anos.
Está numa lista de espera para um ensaio que poderia restaurar a função parcial. O ensaio requer financiamento que eu não tenho. Quanto? 90.000 euros. Casimir olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. E esta posição cobre isso com alguma coisa sobrando. Sim, então você tem uma razão para ficar, disse ele. Bom, pessoas sem razões tendem a ir embora. Ele pegou na sua cópia dos documentos de briefing. Quero rever os anexos antes da chegada da delegação. Sente-se, senhorita Silva. Temos 1 hora. Ela sentou-se. Não pensou no facto de ter acabado de revelar a condição do irmão a um homem que era quase certamente perigoso. Pensou nas anotações na página 9. Ela fez o seu trabalho. A reunião de quinta-feira correu bem, ou o que passava por bem numa sala onde 3 dos 6 homens presentes estavam visivelmente armados. E a discussão envolvia direitos de acesso portuário para carga que ninguém descreveu diretamente. Ana traduziu sem adornos, sem hesitação, marcou a cláusula de exclusão territorial 2 vezes como Casimir indicara, e manteve a neutralidade profissional que tinha desenvolvido ao longo de 7 anos de interpretação de testemunhos em julgamentos de homicídio. Quando a delegação polaca fez uma pausa para uma discussão privada, ela pediu licença para a antecâmara e bebeu água e olhou pela janela para o rio. Harik apareceu na porta. Você foi bem. Obrigado. Ele vai querer você de volta para sábado, e possivelmente para a semana seguinte. Ela assentiu. Ele foi-se embora. Ela olhou para o rio e pensou em Mateu e na forma como ele tinha parecido da última vez que a visitara, a clareza cuidadosa que ele colocava para ela, o esforço que isso lhe custava. Pensou no coordenador do ensaio que ligou no mês passado para dizer que a lista de espera tinha avançado, que Mateu era o terceiro, que se o financiamento viesse nos próximos 60 dias, o seu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Ela olhou para a mensagem. Diga ao seu chefe que a reunião de quinta-feira não passou despercebida. Sabemos que você está lá. Tenha cuidado com quem trabalha, senhorita Silva. Ela encarou o ecrã durante 6 segundos. Depois apagou a mensagem, guardou o telemóvel na mala e voltou para a sala de conferências quando Harik abriu a porta. Ela não contou a Casimir sobre a mensagem. Disse a si mesma que era porque não era relevante para sua função profissional. Ela sabia, mesmo assim, que isso era apenas parcialmente verdade. A reunião de sábado foi mais tensa. Os homólogos russos eram mais jovens que a delegação polaca, mais duros. O tipo de homens que sorriam como animais mostram os dentes. Ana traduziu uma negociação que era ostensivamente sobre logística de importação e claramente sobre algo que nunca apareceria em qualquer livro de contas público. Quando um dos homens russos, Brodsky, o do anel, fez um comentário em voz baixa ao seu associado que ele claramente não pretendia que a sala ouvisse, Ana apanhou-o e ficou imóvel. Ela tinha 2 segundos para decidir. A ética profissional dizia para traduzir tudo. Os seus instintos diziam que a coisa que Brodsky acabara de dizer, uma referência específica a uma entrega específica que faria Casimir agir contra ele se a ouvisse, era algo que ela deveria saber as consequências de repetir antes de a repetir. Ela traduziu-a, palavra por palavra, exatamente como tinha sido contratada para fazer. A sala ficou muito silenciosa. O rosto de Casimir não mudou, nenhum músculo visível. Mas algo alterou-se na atmosfera da sala como o ar muda antes de um raio. Nenhum som, apenas uma mudança de pressão. Brodsky percebeu cerca de 4 segundos depois que Ana o tinha ouvido. Ele olhou para ela. Ela manteve contato visual com a distância média, como sempre fazia, o que fazia as pessoas ficarem incertas se ela tinha registrado o que tinham dito. Brodsky sorriu para ela. Fez a sua pele arrepiar-se de frio. A reunião concluiu 15 minutos depois, a delegação russa partir com apertos de mão que pareciam os primeiros lances de um jogo de xadrez. Quando a sala esvaziou, Casimir permaneceu à cabeceira da mesa, olhando para suas mãos. Você ouviu o que Brodsky disse antes de o traduzir, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, e você traduziu mesmo assim. Eu fui contratada para traduzir tudo com precisão. Aquilo foi tudo. Ele olhou para ela. Você compreendeu o risco.
Eu compreendi que não traduzir teria sido um risco diferente, disse ela, para minha credibilidade profissional, para os termos do nosso acordo. Ele ficou em silêncio por um momento. Brodsky vai assumir que você trabalha para mim. Eu trabalho para você. No sentido de que ele vai assumir que você é leal aos meus interesses, não apenas contratada para o meu calendário. Ele levantou-se, a abotoar o casaco. Isso faz de você um alvo, senhorita Silva. Quero que você entenda isso. Ana pensou na mensagem de texto que não tinha mencionado. Pensou em Mateu, o terceiro na lista de espera. Eu entendo, disse ela. Ela foi para casa. Ligou a Mateu e ouviu-o contar-lhe sobre um fisioterapeuta na instituição que lhe tinha ensinado pintura adaptada e a forma como ele descrevia as cores que usava. Laranja cádmio, azul ftalo, fizeram-lhe apertar a garganta de uma forma que ela não se permitiu mostrar até depois de desligar. Depois olhou para o número desconhecido nas suas mensagens apagadas e soube que tinha cometido um erro ao não o reportar. Adormeceu à mesa da cozinha com o rosto nas suas anotações. Acordou às 2h17 da manhã com o som da campainha. Não respondeu. Em vez disso, ligou para o número que Harik lhe tinha dado para questões de segurança. Ele atendeu ao segundo toque, o que lhe disse que ele tinha estado acordado. Alguém está à minha porta, disse ela. Não abra. A voz dele era plana e muito alerta. Estamos cientes. Há um carro a 6 minutos de distância. Leve o que precisa para vários dias, senhorita Silva. A sua voz agudizou-se. Arranje agora. Ela arrumou. Ouviu o carro a chegar 4 minutos e meio depois, contou e desceu as escadas traseiras como Harik instruiu quando ele ligou de volta. E o homem que esperava junto do veículo era construído como arquitetura. E não lhe ofereceu o seu nome. Ela entrou de qualquer forma. Que escolha tinha? Conduziram para norte. Ela chegou ao complexo às 3h45 da manhã. Harik encontrou-a na entrada lateral. Parecia um homem a processar informações indesejadas. A reunião de Brodsky criou complicações, disse ele. A mensagem de texto que recebi no sábado pode ser relevante. Harik parou de andar. Que mensagem de texto? Ela contou-lhe. A sua expressão não mudou de nenhuma forma que fosse tranquilizadora. Ele conduziu-a para um quarto de hóspedes, grande, espartano, caro, um quarto de hotel construído por alguém que tinha visto demasiado hotéis, e disse-lhe para dormir, que discutiriam a situação de manhã. A situação, repetiu ela. Durma, senhorita Silva. Ela não dormiu. Às 6h da manhã, encontrou a cozinha e fez café porque era uma pessoa que precisava de café para funcionar, e recusou-se a ser também uma pessoa que se senta num quarto de hóspedes de um estranho à espera de permissão para se cafeinar. Estava ao balcão com uma caneca quando Casimir apareceu à porta, também aparentemente a operar sem dormir, ainda com as roupas de ontem, o casaco tirado, as mangas arregaçadas até aos cotovelos. Tinha uma cicatriz ao longo do antebraço esquerdo que claramente não tinha o hábito de esconder. Ele olhou para ela. Olhou para o café. Chega para 2, disse ela. Ele foi até ao armário, tirou uma caneca e serviu-se. Recostou-se no balcão oposto. Beberam café em silêncio. Harik contou-me sobre a mensagem, disse ele. Eu deveria tê-la reportado imediatamente. Estou ciente. Sim, ele não elaborou se isso era uma acusação. Brodsky não é o problema principal. O problema principal é quem enviou a mensagem de Brodsky para o seu telemóvel, o que significa que alguém com acesso à informação que deveria ter sido interna cruzou uma linha que sabia que me forçaria a agir. Uma fuga, disse Ana. Uma suposição pendente de confirmação. Ele bebeu seu café. Olhou pela janela da cozinha para a pálida manhã cedo. Você não volta para o seu apartamento até que isto se resolva. Eu tenho obrigações. O meu irmão está atualmente numa instalação segura que permanecerá segura. Eu já me certifiquei disso. Ele pousou a sua caneca. Você entrou nesta posição porque precisava de dinheiro, senhorita Silva. Eu respeito isso. Pessoas que operam por necessidade são mais confiáveis do que pessoas que operam por ideologia, mas você está dentro de algo agora e até que saibamos a sua forma, você fica aqui. Ana olhou para ele. Ele não estava a perguntar. Também notou ela. Não estava errado. Quero poder ligar a Mateu diariamente. Isso é razoável. E quero continuar a trabalhar.
Se houver documentos, traduções, reuniões em curso, eu não vou sentar-me naquela sala e esperar. Casimir estudou-a novamente com aquela expressão de leitura de documentos. Você não está assustada, disse ele. Estou aterrorizada, disse ela. Apenas não vou deixar que isso seja a coisa mais interessante sobre mim. Ele pegou na sua caneca novamente. O canto da sua boca moveu-se muito ligeiramente em algo que poderia ter sido o ancestral de um sorriso. Os materiais de briefing para a próxima semana estão no meu escritório. Você pode começar esta manhã. Obrigada. Ele moveu-se em direção à porta. Parou. Senhora Silva, a mensagem que você recebeu, o que dizia exatamente? Ela contou-lhe. Ele ouviu sem expressão. Usaram o seu nome, disse ele. Sim, isso significa que eles a pesquisaram antes da reunião de sábado, antes do incidente de Brodsky. Ele ficou em silêncio por um momento. Isto começou antes do que eu pensava. Ele foi-se embora. Ana serviu uma segunda chávena de café e sentou-se à mesa da cozinha e pensou na forma da coisa em que estava. Os 4 dias seguintes foram estranhos e esclarecedores. O complexo de Casimir funcionava como uma máquina sofisticada com muitas partes móveis que preferiam não ser observadas, e Ana foi cuidadosa em ocupar exatamente o espaço que lhe era dado, e não 1 centímetro mais. Ela trabalhava no escritório todas as manhãs, revendo documentos, marcando linguagem, construindo o que pensava ser a sua arquitetura de tradução para as próximas reuniões. Comia refeições quando a comida aparecia. A cozinha tinha uma equipa que trabalhava num silêncio eficiente, e ela ligava a Mateu todas as noites da linha segura que Harik configurou para ela. Mateu soava melhor do que nos últimos meses. Ela não lhe contou porque não estava em casa. Casimir veio ao escritório na terceira manhã. Ficou na porta por um momento antes que ela o notasse. Ela estava a ler, não o tinha ouvido, e quando levantou os olhos e ela algo no rosto dele que ela quase reconheceu antes de desaparecer. Você trabalha como se estivessem a cronometrá-la, disse ele. Eu trabalho como se estivessem à espera do resultado, corrigiu ela. Ele entrou o que não tinha feito antes e sentou-se em frente dela. Ele fez algo inesperado. Abriu a sua própria cópia dos documentos polacos e leu-os. Ela voltou para os seus. Trabalharam na mesma sala em silêncio durante 1 hora, o que deveria ter sido desconfortável e, de alguma forma, não foi. O seu irmão, disse ele eventualmente, sem levantar os olhos. Mateu, há quanto tempo ele está na instituição em Alfama? 4 anos. E o ensaio, o programa de regeneração nervosa, você tem a certeza que é legítimo? Ana levantou os olhos. Verifiquei a instituição de pesquisa, a equipa clínica, os resultados revistos por pares. Sim, gostaria que Horwitz o revisasse também. Se houver algo irregular, preços inflacionados, pré-requisitos desnecessários, gostaria de saber. Ela entendeu o que ele estava a dizer. Isso não é necessário. Ele virou uma página. Considere isso interesse profissional na fiabilidade da minha intérprete. Ela olhou para ele por um longo momento. Ele estava a ler. A sua expressão não revelava nada. Obrigada, disse ela. Ele não respondeu. Voltaram ao trabalho. Na quarta noite, ela foi acordada às 1h da manhã por vozes elevadas em algum lugar no andar de baixo. Não elevadas como as pessoas levantam as vozes em discussão, elevadas como as pessoas levantam as vozes quando estão a gerir as consequências de algo. Ela sentou-se, escutou, ouviu a voz de Horwitz, cortante e precisa, e outra voz que ela não reconheceu, e depois silêncio. O súbito tipo que se segue a um som alto. Ela estava fora da cama e no corredor antes de ter decidido conscientemente, porque 4 anos a ver o seu irmão numa instituição de cuidados tinham recalibrado a sua resposta a emergências médicas, e algo na qualidade desse silêncio soava exatamente como o silêncio que as precedia. A escada estava escura. Abaixo, no átrio, 2 dos seguranças estavam posicionados perto da porta da frente. Através do painel de vidro ao lado dele, Ana podia ver faróis, vários veículos dispostos de forma errada, não estacionados, posicionados. Ela virou-se e correu de volta pelo corredor até ao escritório, onde sabia que havia um telefone fixo na secretária. Ela estendeu a mão. Não. Casimir estava na porta do seu próprio quarto no fim do corredor. Estava vestido.
Tinha um telefone na orelha e uma qualidade particular de alerta controlado que ela associava à reunião de sábado. A forma como ele tinha recebido a divulgação descuidada de Brodsky, sem um piscar de olhos de reação visível. Ele levantou uma mão para parar, disse algo baixo e específico ao seu telefone e depois encerrou a chamada. Há 4 veículos no perímetro norte, disse ele. Harik tem a entrada leste. Vamos para o nível inferior. O que está a acontecer? Alguém decidiu não esperar pela próxima reunião. Ele moveu-se na direção dela. Senhora Silva. Agora, disse ela. O nível inferior do complexo ficava abaixo da fundação principal, acessado através de um painel na cozinha que parecia uma porta de serviço. A escada para além dela era de betão e iluminada por fitas de emergência vermelhas. Casimir moveu-se rapidamente e Ana igualou seu passo. E ela não perdeu tempo nem fôlego com pânico, porque o pânico era um luxo que ela tinha aprendido a deixar de lado na noite em que, há 4 anos, um médico usara as palavras T6 completo e ela tinha entendido o que elas significavam. A fuga, disse ela enquanto chegavam ao fundo. Você sabe quem é. Tenho uma forte suspeita. Harik. Ele parou numa porta de aço, pressionou a mão num painel biométrico. Harik está comigo há 11 anos. Isto é mais recente. Alguém que se juntou à operação há 6 meses e tem sido paciente. A porta abriu-se. Paciência é uma habilidade que geralmente admiro. Menos ainda quando é direcionada a mim. A sala-além era utilitária. Uma mesa comprida com monitores, um painel de comunicações, uma prateleira de equipamento ao longo de uma parede. Casimir cruzou-se até aos monitores e puxou os feeds de segurança. Ana ficou atrás dele e olhou para os ecrãs. Os 4 veículos no perímetro norte estavam a mover-se agora, a reposicionar-se. Um quinto apareceu no lado oeste. Enquanto ela observava, as luzes exteriores piscaram e ficaram vermelhas. Modo de segurança, adivinhou ela, e num dos feeds, ela viu uma figura que reconheceu da semana anterior. O adjunto de Harik, um homem chamado Stellan, que sempre ficava 2 passos à esquerda de Harik, a caminhar em direção ao portão norte por dentro, abrindo-o. Ali, disse Ana. Sim. A voz de Casimir era baixa e muito fria. Ali. Ele pegou no rádio, disse 4 palavras numa língua que ela não reconheceu, não polaco, não russo, algo mais antigo, e depois pousou-o. Nos monitores, 3 da sua equipa de segurança convergiram na posição de Stellan simultaneamente de ângulos diferentes. Stellan viu-os a chegar. Ele correu. Ele não foi longe. Os veículos lá fora, disse Casimir. Eles estão à espera de um sinal que não vai chegar. Em aproximadamente 9 minutos, eles decidirão que a operação foi comprometida e retirar-se-ão. Ele observou os ecrãs. Nós esperamos. Quem os enviou? Perguntou Ana. A mesma organização que lhe enviou uma mensagem com o seu próprio nome. Ele virou-se para olhar para ela. Na iluminação de emergência vermelha, o seu rosto era tudo planos aguçados e sombra. Eles queriam que eu me distraísse. Eles queriam que a documentação de quinta-feira fosse vazada através da reunião de Brodsky. Eles queriam que você acreditasse que estava em perigo e fugisse. Idealmente, para alguém que eles controlavam, mas eu não fugi. Não. Ele observou os monitores novamente. Você fez café e anotou os meus documentos. 9 minutos foi perto. Foram 8 minutos e 40 segundos antes de os veículos nos feeds começarem a recuar, um a um, afastando-se do perímetro. Ana observou-os a ir embora. Percebeu que as suas mãos tremiam e colocou as planas na mesa para as parar. Você está bem? Perguntou Casimir. Vou ficar bem em 1 minuto, disse ela. Dê-me 1 minuto. Ele deu-lhe o minuto. Ele não o preencheu com palavras, o que ela agradeceu. Ele simplesmente ficou ao lado dela na sala iluminada a vermelho e esperou, e ocorreu-lhe que esta era a coisa que as pessoas provavelmente não sabiam sobre ele. Que ele era capaz de uma quietude que não era pressão. Que ele podia simplesmente estar presente sem fazer da sua presença uma exigência. Quando as suas mãos pararam de tremer, ela endireitou-se. Preciso de ligar a Mateu, disse ela. Claro. Ela olhou para ele. Ele está realmente seguro? A instituição? 2 dos meus homens foram destacados para lá desde sábado à noite. Ele disse isso da forma como se diz algo que é óbvio para você e que você só explica porque aparentemente não era óbvio para outra pessoa.
Eu não faço promessas que não cumpro, senhorita Silva. Ana olhou para ele por um momento. O meu nome é Ana, disse ela. Eu sei. Você continua a usar o apelido. É profissional. Estamos numa cave no meio da noite depois de alguém tentar invadir o seu complexo, disse ela. Acho que já ultrapassamos a fasquia dos primeiros nomes. O canto da sua boca moveu-se novamente. Um pouco mais desta vez. Casimir, disse ele. Eu sei. Ele olhou para ela com aquela expressão de leitura de documentos e desta vez ela sustentou-a em vez de desviar o olhar. E o que quer que ele tenha encontrado no rosto dela pareceu satisfazer algum cálculo que ele estava a executar. Harik vai querer fazer um debriefing, disse ele, e eu preciso de lidar com Stellan. Ele moveu-se em direção à porta. Depois disso, há coisas que você deveria saber sobre a forma desta situação. Coisas que afetarão como você procede. Conte-me agora, disse ela. Ele parou, olhou para trás. Agora? Você disse que a paciência é uma habilidade que você admira. Eu nunca fui particularmente paciente. Ela cruzou os braços. Tenho um irmão para onde voltar e um trabalho para terminar, e aparentemente também sou uma variável na operação de outra pessoa, o que significa que preciso de informação para funcionar. Então diga-me agora. Casimir ficou de pé no batente da porta da sala, iluminada a vermelho, e olhou para ela, com uma expressão que era quase algo que ela conseguia nomear. A organização que enviou Brodsky, disse ele, não é puramente criminosa. Eles têm infraestrutura legal, imobiliário, logística de importação, 3 subsidiárias que pagam impostos legítimos. Eles têm estado a posicionar-se para assumir as rotas portuárias que eu controlo, desacreditando-me através de documentação vazada. A reunião de Brodsky foi concebida para lhes entregar transcrições que fariam parecer que eu estava a violar acordos que têm implicações federais. E as mensagens de texto para mim foram destinadas a recrutá-la como um canal involuntário ou a aplicar pressão suficiente para que você fosse para alguém que eles controlavam por proteção. Você não fez nenhuma das duas coisas. Eu apaguei a mensagem e fiz café. Sim. Ele encostou-se ao batente da porta. Ana, quero ser clara sobre algo. A ameaça a você é real, não hipotética, não residual, real. Até que a infraestrutura legal desta organização seja tratada, o que os meus advogados estão a fazer através de canais que não deixarão documentação que retorne a nenhum de nós, você não está segura a circular na sua vida normal. Não posso garantir a sua proteção fora deste complexo, então eu acho que seria sensato. Ela olhou para ele e pensou em Mateu, que disse ela, já está seguro. Ela soltou um suspiro. Tudo bem, disse eu, tudo bem. Ela pegou no telemóvel da mesa. Vou ligar ao meu irmão. Podemos fazer o debriefing de manhã. Ele não se moveu por um segundo. Estava a olhá-la como a tinha olhado na cozinha naquela primeira manhã, da forma que já não parecia avaliação e parecia mais algo que ele ainda não tinha decidido o que fazer com. Você está notavelmente calma para alguém que passou 9 minutos num abrigo de emergência, disse ele. Passei 4 horas numa sala de emergência a descobrir que o meu irmão nunca voltaria a andar, disse ela. Eu sei como é uma emergência real. Isto foi perto, mas estamos todos de pé. Samir ficou em silêncio por um momento. Sim, disse ele. Ele foi-se embora. Ela ligou a Mateu. Ele estava acordado. Não conseguia dormir, disse ele, o que por vezes era verdade e por vezes era uma desculpa para falar com ela, e ele contou-lhe sobre o laranja cádmio novamente, sobre a pintura que estava a fazer, um rio à noite, azuis escuros e uma única faixa brilhante de luz refletida na água. Ela sentou-se no chão do quarto da cave com as costas contra a mesa e ouviu a voz dele e deixou que fosse a coisa mais real do mundo por alguns minutos. Depois de desligar, ela ficou sentada ali mais um pouco. Depois subiu as escadas de volta para a casa principal, fez mais uma chávena de café porque já eram 2 da manhã e ela claramente não estava a dormir e sentou-se à mesa da cozinha com os documentos em que tinha estado a trabalhar no dia anterior. Ela tinha 3 parágrafos de um anexo para assinalar. Assinalou-os. Quando Casimira encontrou lá às 4h da manhã, ela ouviu-o parar na porta. Embora não tenha levantado os olhos, ela disse, sem levantar os olhos, há uma frase no aditamento ao anexo 5 que vai precisar de contexto de você.
Não é ambígua na tradução, mas é ambígua na intenção, e esses são dois problemas diferentes. Uma pausa. Mostre-me, disse ele. Ele sentou-se em frente dela. Ela mostrou-lhe. Trabalharam até a luz mudar lá fora, do preto para o azul e para o cinzento rosado específico de uma manhã em Lisboa. Após uma longa noite, ela deixou de pensar nele como o homem mais perigoso que alguma vez tinha conhecido numa capacidade profissional e começou a pensar nele como a pessoa do outro lado da mesa que bebia o café sem açúcar e que tinha, sem alarde, colocado dois guardas armados na instituição de cuidados do seu irmão na mesma noite em que ela chegou ao seu complexo. O debriefing com Harik aconteceu às 9h. Stellan foi tratado de uma forma que Harik descreveu apenas como concluída, e a infraestrutura legal da organização externa já estava a ser atacada por 3 direções, por uma equipa de advogados que Harik explicou visível satisfação serem consideravelmente mais criativos do que os seus opositores. Ana passou os próximos 11 dias dentro do complexo. Traduziu documentos. Preparou 3 reuniões, todas elas decorreram sem incidentes, e durante as quais ela traduziu tudo com precisão, incluindo 2 comentários adicionais não guardados que ela não deveria ter ouvido, ambos dos quais se revelaram confirmações de informações que os advogados de Casimir precisavam, entregues por homens que esqueceram que um tradutor não é mobiliário. Ela ligou a Mateu todas as noites. Aprendeu que a equipe da cozinha fazia excelentes pastéis de nata às sextas-feiras e que a biblioteca do complexo tinha uma coleção completa de uma revista de teoria da tradução que ela tentava obter há anos. Aprendeu que Casimir lia até tarde da noite e muitas vezes já estava acordado quando ela descia às 6h e que ele fazia café da mesma forma que ela, sem açúcar, uma quantidade precisa de tempo antes de o beber, e que ele tinha o hábito, quando estava a pensar intensamente em algo, de ficar completamente imóvel, e que ela começara a ler a qualidade da sua imobilidade da mesma forma que lia mudanças de registro na linguagem falada. No 12º dia, Harik disse-lhe que a operação legal tinha alcançado o que ele chamou de conclusão decisiva. As subsidiárias da organização foram notificadas com injunções. Vários indivíduos estavam a cooperar com investigadores federais através de canais que não tinham nada a ver com Casimir no papel. A pressão tinha sido libertada. Você pode ir para casa, disse Harik. Ana estava no escritório. Tinha os seus documentos anotados espalhados pela mesa e o seu café a arrefecer ao seu cotovelo e o seu caderno aberto numa página coberta de notas marginais. Ela olhou para a página. Há mais 2 reuniões agendadas para o próximo mês, disse ela. Podemos encontrar outro intérprete. Você já teve 4 intérpretes em 8 meses, disse ela. E eu conheço a documentação do anexo melhor do que qualquer outra pessoa, exceto o próprio Casimir. Não faz sentido começar de novo. Harik olhou para ela com uma expressão que ela aprendera a associar a ele a tentar determinar se ela entendia a coisa que estava a dizer. Senhora Silva, disse ele cuidadosamente, ficar nesta posição acarreta risco contínuo. Estou ciente. A compensação foi depositada na totalidade. O registro do ensaio do seu irmão foi processado. Ele fez uma pausa. A pesquisa Harik revisou a equipa clínica. Eles são legítimos. A janela de 60 dias ainda se aplica. Mateu foi formalmente matriculado. Ela olhou para cima. Há 3 dias, disse ele baixinho. O senhor Voz autorizou isso. Ela ficou em silêncio por um momento. A luz da manhã através das janelas do escritório era pálida e clara. Ele não me contou, disse ela. Ele não tinha certeza de como você receberia isso. Ela olhou para os documentos anotados espalhados pela mesa. Para a nota marginal que ela escrevera a vermelho na página 9 há 11 dias. Exclusão territorial sempre. Para a vida que ela estava a construir dentro deste lugar estranho, sério e propositado, sem se aperceber completamente que a estava a construir. Pensou em Mateu a pintar um rio à noite, laranja cádmio e azul ftalo, uma única faixa brilhante de luz na água escura. Pensou num homem que colocou guardas numa instituição de cuidado sem ser pedido, que se sentou em frente a uma mesa e trabalhou em silêncio que não a oprimia, que lhe dera uma razão para ficar antes de ela saber que queria uma.
Ela foi encontrá-lo. Ele estava na biblioteca. Claro que ele estava na biblioteca. Estava de pé à janela que dava para o rio, não a ler, apenas a olhar. E quando ela entrou, ele virou-se, e ela viu no seu rosto a particular expressão de alguém que estava à espera de um veredito. Harvick contou-me, disse ela. Casimir não disse nada. Você deveria ter me contado você mesmo, disse ela. Eu não queria que parecesse alavancagem. Ela atravessou a sala até estar perto o suficiente para que ele tivesse que escolher entre olhá-la ou desviar o olhar. Ele escolheu olhá-la. Foi generoso, disse ela. Foi provavelmente a coisa mais generosa que alguém fez por mim em 4 anos. Não vou reduzir isso à alavancagem. Ela olhou para ele. Mas quero saber por quê. Ele ficou em silêncio por um momento. Porque você sentou-se numa cave no meio da noite e disse-me que um bom resultado é quando todos ainda estão de pé, disse ele. E porque você voltou para cima e assinalou o anexo 5. Ele fez uma pausa. E porque eu descobri o que não é algo que eu esteja habituado a dizer, que eu gostaria que você continuasse a estar no quarto ao lado. Ana olhou para ele. Eu não estava a planear ir embora, disse ela. Algo mudou no seu rosto, a arquitetura cuidadosa relaxou ligeiramente, em algo que parecia alívio. As reuniões do próximo mês são em polaco, disse ele. Eu sei. Já comecei o trabalho de preparação. Ele olhou para ela com aquela expressão que ela deixara de tentar traduzir e começara simplesmente a reconhecer. Ana, disse ele, e foi a primeira vez que ele o disse sem ser instruído a fazê-lo. E soou diferente assim. Eu sei, disse ela novamente. Lá fora, pela janela da biblioteca, o rio movia-se como sempre se movia, com a particular indiferença prateada da água que não sabe nem se importa com o que acontece nas suas margens. Mas na sala, algo tinha assentado no lugar, como um documento bem traduzido se assenta. Todo o significado presente, nada perdido, cada palavra onde pertencia. Ela tinha entrado no mundo de Casimir Voss porque se estava a afogar e precisava do dinheiro. Ela ficava porque aprendera, em 12 dias de emergência e silêncio e café frio e caves iluminadas a vermelho, que existe um tipo de segurança que nada tem a ver com a ausência de perigo. Um tipo que vem de ficar ao lado de alguém que não se vai abalar e descobrir, para sua própria surpresa, que nem você se vai abalar. Mateu começou o ensaio numa terça-feira. Ligou-lhe naquela noite, a voz rouca de exaustão e algo mais brilhante por baixo, e disse-lhe que a primeira sessão correu melhor do que a projeção de base sugeria. Ela ficou à janela da biblioteca com o telemóvel pressionado contra a orelha e o rio abaixo, e a presença de Casimir algures atrás dela na sala, uma gravidade constante e silenciosa que ela parara de fingir que não sentia. Conte-me sobre a pintura, disse ela, e Mateu contou.